Bom dia, o Coffee Break CIO Computer World está hoje com Frederico Santos. Ele é o diretor de inovação da MC. Há alguns dias a Sonai MC resolveu pegar em todas as suas marcas e tirar o Sonai, e estamos com a MC, mas não é sobre isto que vamos conversar hoje, será para outras conversas noutros lugares. Aqui vamos falar de tecnologia e de inovação do grupo, nomeadamente um conjunto de novidades que as marcas MC têm, nomeadamente no continente, e eu começaria. Olá, Frederico, muito bom dia, muito obrigado por ter acedido a esta conversa. A minha primeira pergunta é no que toca à transformação digital, que é isso que têm em mãos. Qual é a estratégia que estão a implementar, e que já devem ter começado lá atrás, como é óbvio, para as vossas marcas, e em que ponto se encontra essa estratégia? Olá, João, muito bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco hoje. Muito bem, aqui na MC, obviamente, nós temos um foco quase completo no retalho. Obviamente, o continente representa aqui uma parte grande da nossa atividade, e é um contexto de retalho, o retalho de base alimentar, que tem muitas oportunidades para podermos sistematicamente melhorar a experiência do nosso cliente. Portanto, já há muitos anos que a nossa estratégia de transformação digital se tem vindo a focar em encontrar formas de sistematicamente melhorar essa experiência que os clientes têm nas suas compras nas nossas lojas. E tem sido, digamos assim, essa a base fundamental da nossa estratégia, olhando para todas as opções que o cliente pode ter para preparar a compra em casa, para simplificar o processo já na loja, de encontrar os artigos que precisa e de ser mais eficiente nesse processo, e obviamente também numa zona da loja que é muito dada a este tipo de inovações, que é a zona de saída, do check-out, da identificação dos artigos, do pagamento e por aí fora. Obviamente nos últimos anos também têm surgido várias oportunidades mais, chamemos-lhe assim, disruptivas, de encontrar novas formas de fazer um negócio, de novos modelos de negócio, novos modelos de entrega, novas formas de utilizar a tecnologia para, se calhar até, em certa medida, encontrar alternativas a esta visita à loja para que o cliente consiga encontrar as soluções que precisa, que naturalmente, à data de hoje, continuam a ser muito de nicho e relativamente pouco representativas, mas com um crescimento e uma aceleração enorme, que vão fazer com que não daqui a muitos anos, sejam realidades muito relevantes neste contexto. E essas inovações passam exatamente por quê? Que tipo de soluções procuraram e essas soluções resultam exatamente em quê? Se calhar, se nos focarmos primeiro no contexto das nossas lojas e dessa transformação que temos estado a fazer, obviamente as aplicações nos telefones das pessoas vieram abrir um mundo de possibilidades. Nós lançamos a aplicação do Cartão Continente há alguns anos atrás, que transformou completamente a forma como os clientes podem relacionar-se connosco na perspectiva da fidelização, quando, por exemplo, já não precisam ter os cupons físicos, o saldo do seu Cartão Continente já está na aplicação. Mais recentemente, no ano 2020, lançamos um meio de pagamento totalmente digital, o Continente Pay, que está integrado na aplicação. Portanto, este tipo de pequenas funcionalidades que às vezes podem parecer mais independentes umas das outras, na prática o que fazem é que os clientes começam a ganhar uma vontade de relacionamento digital connosco no contexto das lojas físicas, que depois se começa a alargar a outros contextos. Por exemplo, na nossa aplicação Continente Siga, o cliente pode fazer a identificação dos artigos através do telemóvel enquanto está na loja e, no final, focar-se apenas no processo de pagamento e já não ter que fazer outra vez aquela passagem dos artigos no tapete ou na máquina de self-checkout para fazer essa identificação. Isto integrado, por exemplo, com a solução do Continente Pay, dá uma experiência quase mágica de o cliente identificar os artigos e no final paga no telemóvel e está pronto para ir embora. Isto são alguns exemplos do que temos estado a fazer, mas posso lhe dar exemplos também de alguns testes que me parecem que são bastante representativos. Já temos em algumas lojas, por exemplo, em algumas lojas já somos capazes de organizar a lista do cliente por localização.
Portanto, em vez do cliente ter que perceber, agora tenho que ir àquele lado buscar este artigo e depois tenho que voltar ali para buscar aquele, nós organizamos uma lista de compras que o cliente prepara em casa, a dizer, estes 2 artigos estão no corredor 12, aqueles 4 artigos no corredor 17 que vem a seguir, e tudo organizado de uma forma que o cliente possa ser mais eficiente em loja. Por exemplo, em alguns contextos também estamos já a dar uma informação ao cliente que este artigo que estava na lista não está com um nível de estoque muito alto, portanto é possível que não exista. E com um clique nós apresentamos ao cliente todas as alternativas de artigos que temos que podem endereçar o mesmo tipo de necessidades. Portanto, como vemos, não são necessariamente coisas altamente disruptivas, mas são pequenos incrementos que no contexto de uma aplicação que está permanentemente no bolso do cliente podem efetivamente melhorar de forma sistemática a experiência de compra do cliente dentro da loja e tornar tudo mais simples e eficiente. E que tecnologias é que usam para que estas aplicações deem esses resultados? Estamos a falar de inteligência artificial, de análise de dados. Quais é que são, de facto, as tecnologias usadas para poder chegar ao resultado final? Muito bem. Muitas destas tecnologias, eu diria, são tecnologias de sistemas de informação básicas, sem dúvida nenhuma, e permitem-nos o base, mas, obviamente, aquilo que é mais diferenciador, efetivamente, já está suportado em tecnologias de, por exemplo, inteligência artificial e machine learning, que permitem, em particular, por exemplo, uma enorme capacidade de personalizar. Exemplo, quando nós construímos uma lista de compras em casa, na nossa aplicação do Continente Siga, se eu procurar a palavra leite, obviamente nós temos inúmeras referências possíveis, mas a aplicação não vai apresentar ao cliente essas opções de uma forma aleatória. Vai claramente priorizar aquelas que são as referências de leite que o cliente costuma comprar. Mas se, por exemplo, o cliente está na loja e está à procura dessa referência e por acaso decide que quer outra, se pesquisar novamente, nós vamos encontrar aquelas que são mais semelhantes aos seus padrões de compra anteriores e àquilo que clientes que tenham o mesmo tipo de preferências tipicamente fazem. Toda esta capacidade de fazer isto em tempo real e com base naquilo que são as preferências do cliente, naturalmente exige algoritmos e formas de trabalhar os dados avançadas e já na esfera da inteligência artificial, mas isso obviamente passa para outro nível, como por exemplo, em situações como por exemplo a loja que abrimos há pouco tempo, o Continente Labs, em que aí sim eliminamos completamente a necessidade de checkout para o cliente. Antes de irmos ao Continente Labs, eu queria perguntar-lhe uma coisa, que é esta solução que acabou de apresentar, que no fundo vai ao encontro do gosto de cada um, ou da sensação de compra, da compra recorrente que cada um faz, do seu tipo de gostos pela determinado tipo de alimentação. Isto não trava um bocadinho a experimentação a novos produtos? É uma excelente questão e uma que nos preocupa sistematicamente, e por isso quando temos a noção de que isso pode acontecer, a nossa imaginação e a capacidade de inovação, não é, abre-se novamente para procurar, ok, então se nós fazemos isto, como é que podemos não fazer com que o cliente perca essa visibilidade sobre as possibilidades de inovação e de mudança de hábitos por encontrar coisas que se adaptam melhor às suas preferências. E obviamente depois o que fazemos é complementar todo este tipo de soluções com a comunicação novamente personalizada e adaptada àquilo que nós acreditamos serem as preferências e aquilo que aquele cliente em particular valoriza, sobre também aquilo que é novidade, trazendo para cima da mesa não só produtos que estão nas nossas gamas de forma totalmente tradicional, mas, por exemplo, também as inovações que introduzimos na nossa plataforma do Food Lab, onde fazemos a exposição aos nossos clientes das novas tendências da alimentação e daquilo que de diferente se passa neste mundo de produto. Indo à solução que encontraram para o Continente Labs, que é uma loja sem funcionários, não é bem assim, na verdade, ou sem funcionários no caminho do cliente, e que tem uma diferenciação daquilo que o mercado tem vindo a apresentar, que tem a ver com a não necessidade do checkout. Quer-me explicar exatamente como? Sem dúvida. Nós abrimos a loja Continente Labs em maio do ano passado
E nessa altura fomos o primeiro retalhista europeu a abrir uma loja com este tipo de características. Havia 1 ou 2 players internacionais, na realidade, que já tem algumas lojas destas há alguns anos. Entretanto, elas foram surgindo um bocadinho por toda a Europa e por todo o mundo, o que é ótimo. Mas nessa altura, quando abrimos a loja, efetivamente, ela diferenciava-se por ser a primeira loja aberta por um retalhista em parceria com uma empresa tecnológica, neste caso uma startup portuguesa, a Sensei, com quem fizemos este projeto desde o início, e que se caracteriza por quê? Por, efetivamente, ser o primeiro conceito deste género que elimina totalmente a necessidade do cliente identificar os artigos em que está a pegar. Nem o cliente, nem um colaborador. Portanto, os artigos que o cliente está a levar são identificados pela tecnologia sem qualquer intervenção humana. E isso é o grande ponto diferenciador. Obviamente, depois, o processo de pagamento faz-se através de uma aplicação, da aplicação do cartão Continente, que tem o Continente Pay associado e trata de todo o processo de pagamento. Mas a tecnologia diferenciadora, onde está a verdadeira inovação, e aí sim, com muita inteligência artificial, muito machine learning por trás, em sermos capazes de, através de um conjunto de câmaras que estão no teto e sensores de prateleiras, identificar cada artigo que o cliente retira da prateleira ou cada artigo que o cliente devolve à prateleira e com isso criar, chamamos-lhe assim, um carrinho virtual que vai sendo adicionado ou removido de produtos à medida que o cliente interage com a loja, para quando o cliente sai, usarmos esse carrinho virtual para fazer a cobrança e a emissão da fatura e por aí fora. Portanto, o grande diferenciador é efetivamente esta automatização total do processo de identificação de quais são os artigos que o cliente leva. E como estava a dizer, em maio do ano passado, o Continente foi o primeiro retalhista europeu a abrir uma loja com este tipo de características. Muito bem. Muito bem, Frederico. A minha pergunta é, bem, desde já convidar todos aqueles que nos estão a ouvir a experimentar este vosso conceito, até para que, e aqueles que até são clientes Continente e têm cartão Continente, mais facilmente podem recorrer à loja. E eu sei que têm uma loja, e onde é que ela fica? Fica na rua Filipa de Viana, em Lisboa, mesmo em frente ao Jardim do Arco do Cego. Também convido toda a gente a experimentar e a passar-nos o vosso feedback sobre como é que correu essa experiência. E em termos de projeto de expansão destas lojas, como é que ele está configurado e se há um plano para em breve podermos ver em mais locais em Lisboa? Eu presumo que tanto em Lisboa como no Porto serão provavelmente as cidades que mais rapidamente vão acolher este tipo de conceito, de tipo de loja. Tem um plano estratégico para começarem a nascer Continente Labs? Sim, embora a nossa visão não é que seja um Continente Labs. O Continente Labs, até como o nome indica, é um laboratório. É um laboratório onde nós estamos a desenvolver a tecnologia que vamos querer, na prática, que seja compatível com o Continente Hipermercado, com o Continente Modelo, com o Continente Bom Dia, e, portanto, é mais provável que, embora possa aparecer aqui ou ali mais um Continente Labs, se sentirmos essa necessidade na perspectiva de desenvolvimento de tecnologia das soluções, é pela experiência do utilizador, não é? Eu quando falo da Continente Labs, acreditava eu que nos grandes centros, para que as pessoas sentissem a confiança, pudessem experimentar exatamente num Continente Labs e depois, com o ritmo que vocês entendessem, poder estar espalhado em todas as vossas lojas este conceito. É exatamente isso, e João, e muito, muito bem observado, porque de facto o plano é esse, provavelmente temos mais 1 ou 2 Continente Labs, talvez se calhar no Porto, também em breve, e tentarmos desenvolver esta tecnologia, mas sempre focados no objetivo de que isto não é suposto ser um novo formato de loja, um novo conceito. É importante que esta tecnologia sirva a todos os clientes do Continente, em todas as lojas, mas de uma forma que seja totalmente compatível com as suas preferências, os seus hábitos de consumo, sem forçar ninguém a utilizar tecnologia quando não estiver confortável para isso. Portanto, sempre foi esse o nosso norte, o nosso foco, e não vai deixar de ser agora, sem dúvida nenhuma.
Frederico, eu ia lhe perguntar, falou na Sensai, e para terminarmos, ao longo desta caminhada, quem tem sido os fabricantes ou fornecedores de tecnologia que mais têm acompanhado a Sonai AMC, peço desculpa, ainda é recente, nesta caminhada de inovação e de transformação digital? João, é de facto uma pergunta difícil, porque todos os dias nós interagimos com imensos parceiros com os quais adoramos trabalhar e que acrescentam imenso valor aqui ao nosso processo de inovação. Obviamente já falei no contexto do Continente Labs da Sensei, que é um parceiro fundamental naquele contexto, mas nos outros que fui falando, posso dar o exemplo, por exemplo, da OutSystems, que suporta uma parte grande do nosso parque de aplicações e dos desenvolvimentos que fazemos nas aplicações para o cliente. Vocês desenvolvem OutSystems, que é de facto algo que está cada vez mais disseminado. Mais presente. Mais presente, até internacionalmente tenho dado com algumas empresas do retalho a usar OutSystems, portanto, vocês também usam essa, e que é importante perceber que uma grande empresa portuguesa também reconhece outra grande empresa portuguesa. Exatamente. E o tão importante é para rapidamente poder desenvolver soluções. Sem dúvida nenhuma, e estamos muito contentes com o tipo de resultados que temos tido, mas por outro lado, só para dar também aqui quase a outra face da moeda, por exemplo, a nossa aplicação Continente Siga, que não é desenvolvida nessa mesma tecnologia, é desenvolvida aqui em grande parceria com o nosso parceiro a ShareVision, uma empresa aqui do Porto, com quem já trabalhamos há imensos anos, e que faz as coisas de uma forma diferente, com uma tecnologia diferente, e esta variedade de soluções também nos permite fazer experimentação diferente, perceber o que é que funciona melhor em cada contexto e com isso, obviamente, estar sistematicamente a trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Frederico, muito obrigado por esta conversa. Desejo dos melhores êxitos e acredito que eu vou, ainda esta semana, experimentar o Continente Labs e enviar-lhe aquilo que achei de bom e de mal. Espero que nunca encontre nada de mal. Desejo os melhores sucessos para esta transformação digital da EMC e para esta nova estratégia. Muito obrigado. Muito obrigado, João.